tarde. Boa noite. Olá, boa noite. Obrigado por sua audiência. Meu nome é Roberto Lucena, sou psicanalista, hipnoterapeuta e fundador do Instituto Suavemente. Hoje tenho o imenso prazer e honra em receber a doutora Sofia Bauer. Em primeiro lugar, muito obrigado em ter aceito o meu convite para essa entrevista no nosso canal. Me sinto sinceramente muito honrado em tê-la aqui hoje comigo. Sofia, falando um pouco de você, que é médica e psiquiatra, hipnoterapeuta, possui 8 livros publicados sobre psicologia positiva, hipnose, meditação e neurociência. Se especializou em hipnoterapia ericksoniana nos Estados Unidos, com as maiores referências mundiais da área, como Jeffrey Zeig, S. Gilligan, Teresa Robles, entre outros, se tornando a pioneira da hipnoterapia ericksoniana no Brasil. Seus livros de hipnoterapia são hoje best-sellers no Brasil e em Portugal, e formou a maioria dos grandes professores de hipnose no país. Se especializou em psicologia positiva nos Estados Unidos, mais especificamente em Harvard, e desde então continua a sua busca em se aprofundar ainda mais na área, estudando com as maiores autoridades mundiais da psicologia positiva, neurociência e meditação. É diretora do Centro Sofia Bauer, onde ministra seus cursos presenciais e online na área da psicoterapia, psicologia positiva, hipnose ericksoniana, psiquiatria e meditação. Seja muito bem-vinda. Um prazer enorme estar aqui com você, Roberto. Um prazer enorme estar com todas as pessoas que seguem esse canal e poder falar um pouquinho mais para vocês, dar explicações sobre o que é essa hipnose e como a gente pode divulgá-la no mundo, não é mesmo? Para ajudar outras pessoas. Novamente, muito bem-vinda. Gostaria de iniciar nossa entrevista te perguntando quem te incentivou a estudar medicina e o que a levou a ir morar nos Estados Unidos para se especializar na hipnoterapia ericksoniana? E quais foram seus maiores desafios pessoais? Olha, que lindo isso. Isso me faz até emocionar. Meu maior incentivador para fazer medicina foi talvez a minha alma, que já nasceu médica. Eu fiz o diagnóstico de leucemia da minha mãe quando eu tinha 12 anos de idade. Eu sempre fui uma criança e uma adolescente que gostava muito de estudar. Então, eu estava sempre à frente do tempo. E ali, quando eu fiz aquele diagnóstico, eu pude entender que eu seria médica, mas eu seria uma médica diferente. Então, eu fui para a medicina, estudei a medicina, e durante o curso de medicina, os meus professores reconheceram isso em mim, que eu seria diferente. Então, dali, dentro da medicina, eu já fui encaminhada para os Estados Unidos para estudar hipnose, porque eu, sem querer, eu fazia hipnose nos meus pacientes, e era incrível ver isso, era natural, era da minha natureza. E quando eu cheguei aos Estados Unidos, eu fui recebida no Instituto Milton Erickson por Jeffrey Zeig, que olhou para mim e viu em mim uma possibilidade de uma brasileira ser uma representante deles aqui no Brasil e trazer a hipnose ericksoniana para o Brasil. Isso nos anos idos de 90, início Essa de era a 90. pergunta que eu ia fazer, começo de 90, isso, né? Exato. Então, nos anos idos de 90, eu tive a oportunidade de estudar na Fundação Milton Erickson com Jeffrey Zeig, com Gilligan, com Yapko, com todos eles lá, todos os americanos. E por lá eu fiquei durante alguns anos, 3 anos estudando, e trouxe para o Brasil a hipnoterapia ericksoniana. Sim. Obviamente que aqui já tinham muitas pessoas trabalhando com hipnose, mas uma hipnose mais clássica. E eu estava trazendo uma novidade. Nos anos 90, 94, 1994, a gente introduziu no Brasil. Em 1998, a gente lançou o primeiro livro de hipnoterapia ericksoniana aqui no Brasil. Essa é a minha próxima pergunta. Como você definiria a hipnose ericksoniana e o que a diferencia de outras abordagens terapêuticas? Bom, a hipnose ericksoniana, o Erickson, ele era um médico muito especial. Não sei se vocês sabem, Milton Erickson se formou em 1925, 24, 25.
E ele se formou em psicologia e em medicina ao mesmo tempo. Ele fez a formação de medicina e se formou também psicólogo. E naquele tempo, quando ele começou a trabalhar, nem se existia ainda a categoria psiquiatria, mas ele hipnotizava todo mundo porque ele foi trabalhar com um médico chamado Clark Hull, com os pós-guerra da Primeira Guerra Mundial, que os veteranos que estavam ali, e ele conseguia lidar com todas as loucuras daquelas pessoas. E ele Os começou a traumas, né? desenvolver, exatamente, ele começou a desenvolver uma técnica que era: cada pessoa é única e a terapia daquela pessoa será única. E a hipnose que ele usava é a que a gente hoje usa na nova hipnose. Era uma hipnose sem hipnose. Aí você vai me perguntar, mas o que é hipnose sem hipnose? Com certeza, né, Roberto? Você vai me perguntar, o que é isso? Hipnose sem hipnose. Ok. Quais são os principais mitos sobre hipnose que você costuma esclarecer com seus pacientes ou público em geral? Geralmente as pessoas têm muito medo da hipnose porque acham que ela tem a ver com religião. E eu sou uma médica. Eu só trabalho com medicina. Então, o que eu estou trabalhando dentro da hipnose é tirar a pessoa da onda beta, do eletroencefalograma, que é uma onda mais rápida, que a gente tem muitos pensamentos direto, para uma onda mais tranquila, mais rebaixada, onde o cérebro dá gaps, dá buraquinhos entre um e outro pensamento, que é a onda alfa. E se eu for muito boa no hipnotizar, eu consigo levar essa pessoa até a onda teta, que é uma onda mais lenta, mas você não está dormindo. Ontem mesmo, atendendo um garotinho com medo de avião, que inclusive hoje pegou o avião com a mãe dele, fizemos 4 sessões de hipnoterapia, a mãe assistindo a sessão dele, eu coloquei em transe, porque a questão dele é o barulho dentro do avião, que ele tem tanto medo que ele sai correndo. Então, nós simulamos que se ele tivesse com o fone de ouvido, colocamos o fone de ouvido, e eu fui falando com ele e gravando a indução, que ele estaria com fone de ouvido ouvindo no aeroporto e dentro do avião. A mãe achou que o filho estava dormindo, porque ele estava lá assim. Uhum. E quando eu falei, abre os olhos, chegamos, ele abriu os olhos e falou: Nossa, foi muito legal essa história que você contou da gaivota que virou, que voou igual águia. Adorei essa história. A mãe falou: Não acredito, você estava dormindo. E eu falei: Não, isso é onda teta. Então, quando nós trabalhamos, esse é o maior mito da hipnose. O povo acha que é religião, que eu vou para outra vida e eu vou sumir, não vou voltar, vou sair do meu corpo, não volto. Não, não existe isso. Você, no máximo, dorme, porque você saiu da onda beta, pensamentos Uhum. demais, passou para a onda alfa, pensamentos calmos, relaxamento, até para a onda teta, mais calmo. E aí a gente cai na delta, que é o sono. É o máximo que acontece. Outra coisa, o hipnotizador não tem poder sobre o cliente. Então, ele não vai fazer o que eu mando. Agora, se eu trabalhar o trauma dele, ele vai fazer o que eu mando, aliás, que ele pediu. Então, andar de avião, ter bons relacionamentos. Então, a gente vai, com a hipnose, limpar crenças e abrir caminhos, novos caminhos, para as pessoas poderem seguir. Então, essa é a intenção. Então, não é religião, eu não vou fazer com o paciente o que ele não deseja, eu não tenho poderes sobre o paciente, eu não curo numa única sessão, eu até curo, mas não conto. Porque isso a gente não consegue com todo mundo. Então, a gente não cura em uma sessão, eu não consigo parar de fumar, parar de usar cocaína, Sim. emagrecer amanhã com uma hipnose. Né? Então, as pessoas precisam entender que a hipnose é uma ferramenta de trabalho do terapeuta, do coaching, do psicanalista, do médico e do enfermeiro, inclusive. Tem um caso ótimo que aconteceu esses dias de uma aluna nossa de curso de hipnose. Esse caso é ótimo. Ela é enfermeira e resolveu fazer hipnose para ajudar os pacientes no tratamento. E, por acaso, ela trabalha no hospital que o meu filho é ortopedista cirurgião. Sim. E
ela está aprendendo hipnose, está fazendo muito bem, então ela está ajudando os pacientes, melhorando da dor. E aí tinha uma paciente lá que o meu filho operou que não parava de gritar de dor. E ele já tinha dado doses e doses de morfina. Aí ele chegou para ela e falou assim: aqui, aplica aquelas técnicas lá da minha mãe que você aprendeu. Pelo amor de Deus, essa mulher não para de gritar, está atrapalhando os outros pacientes, está todo mundo com medo de operar, porque fica ouvindo os berros da dona, né? Ele opera muito no SUS, então tem muita Sim. gente no mesmo quarto, na mesma enfermaria. Aí a mocinha entrou, fez a hipnose naquela senhora e a dor passou. Aí o meu filho entrou uma hora depois e falou assim: gente, a mulher não está gritando, cadê a enfermeira? Aí chamaram a enfermeira, aí ele falou assim: o que que você fez com ela? Aqueles troços da sua mãe, como você diz. É, tem que dar a mão à palmatória. Esse negócio funciona. Então a enfermeira está famosa. Mas isso é muito importante se abordar esse caso que não está aqui no nosso script aqui das nossas perguntas, mas essas técnicas têm sido muito usadas, né, nesses sets de cirurgias, né? Pessoas que não podem, né, são alérgicas a anestesias, fazer esse processo Approach, hipnótico, né? né? Não Uhum. só na cirurgia em si, como dentistas também, né? Dentistas, isso mesmo. Isso é muito comum, a gente usa sim. Ensina dentistas, médicos, anestesistas gostam muito, porque às vezes ele até diminui a quantidade de anestésico Isso. pelo rapport de confiança e de acolhimento do Uhum. paciente, porque ele fica mais tranquilo, mais relaxado e a sedação pega melhor. Então, também funciona. Uma das coisas que eu sempre falo com os amigos, que eu falo da hipnose, né, voltando sobre os mitos e medos, né, são a perda de controle. As pessoas não querem perder o controle. Quando fala de Hum. hipnose, eles pensam que vão perder o controle, e uma vez perda de controle, opa, espera um pouquinho. Dentro de mim tem algo que não pode ser revelado. Aí começa todo um drama. Mas vamos lá. Que tipo de casos ou desafios psicológicos são mais indicados para hipnoterapia? Então, primeiro, sobre a questão do controle, o paciente não perde controle hora nenhuma, porque vocês viram falando sobre as ondas cerebrais. Sim. Ele só fica mais tranquilo. E se ele fica mais tranquilo, ele fica mais racional, inclusive. Ele analisa melhor. Então, ele nunca vai perder o controle na hipnose. Pelo contrário, ele vai ganhar controle. Ele vai fazer check-in. E às vezes ele está fazendo check-out na bebida, na droga, nos excessos, nas compras e É um etc. deslocamento, um tipo de um deslocamento, né. Que tipo de casos ou desafios psicológicos são mais indicados para hipnoterapia? Bom, a gente pode dizer que as melhores indicações para a hipnoterapia são medos, fobias, pânicos, porque a pessoa ela está muito desesperada quando ela tem medo. Então ela precisa urgentemente perder o medo. Com medo de avião, medo de dirigir e quando tem pânico, porque quando a pessoa está tendo muito pânico, ela precisa de alguma coisa que ajude a sair rapidamente disso. Então a gente vai dizer que esse é o desafio número um, mas é o que mais urge de uma técnica de ferramenta rápida, uma ferramenta que realmente ajude. Obviamente que a hipnose serve para tudo. Ela é uma ferramenta de psicoterapia, ela é uma ferramenta de coaching, ela é uma ferramenta que nós podemos levar para as empresas, ela é uma ferramenta que nós podemos levar para as escolas, onde o que é hipnose em si? É abrir um simulador mental. Eu consigo imaginar as coisas. Eu imagino o meu futuro, eu imagino os passos que eu vou dar. Um exemplo simples para as pessoas entenderem nós aqui. Quando você quer comprar um carro, um sapato, você começa só a ver aquele modelo de carro, só ver aquele modelo de sapato. Se você é uma mulher e está querendo engravidar, você só vê mulheres grávidas. Se você é uma pessoa que Verdade. está querendo emagrecer, você só vê dieta na frente. Então, o que, que é isso? É o nosso sistema reticular dos olhos, o nosso sistema interno de busca, nosso buscador, o nosso radar, ele começa a neuroceptar aquilo que a gente procura. Nosso paciente chega no consultório,
ele vem com uma demanda de sintoma. Eu estou com colo irritável, eu estou com enxaqueca, eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo ter um namorado, meu chefe faz bullying em mim. Então, qual que é a demanda dele? Ele só enxerga aquilo e só aquele caminho. Então, todo chefe vai ser ruim, não existe homem que presta, não tem jeito de ganhar dinheiro nesse mundo de hoje, e assim por diante. E o que a hipnose vai fazer? A hipnose vai abrir esse olho, abrir esse olhar, como se abrisse uma janela de possibilidades. E nessa janela de possibilidades, a gente enxerta aquelas qualidades que o paciente tem com os valores que ele tem e abre um caminho que ele não enxergava antes. Então, nós, terapeutas, psicólogos, médicos, professores, o que for, que trabalhamos com a hipnose, nós somos veículos da ajuda. É isso. Exatamente minha próxima pergunta. Mas como é o processo para preparar alguém para hipnose? É possível que qualquer pessoa seja hipnotizada, mesmo ela se bloqueando? Sim, as pessoas falam assim: eu não vou ser nunca hipnotizado, não precisa nem tentar me hipnotizar, porque elas têm ideia que aquele negocinho, sei lá, do relógio balançando, o que eu vou falar, e a pessoa vai comer a cebola achando que está comendo maçã. Bom, não é isso, mas é isso. O que eu quero dizer? Não é Se isso, eu mas é começo isso. não é isso, mas é isso, eu Mas vou é isso. explicar, né, então, o cara tá lá com a cebola na mão e fala: "Isso aqui é uma maçã, isso aqui é uma maçã, isso aqui é uma maçã", se eu tenho uma pessoa que é extremamente crédula, ela vai morder a cebola achando que está comendo a maçã, mas isso só vai servir para o crédulo. Então o não crédulo, que é o que você está me falando, aquele falando: "Eu não vou ser hipnotizado", eu preciso usar os valores dele. Os valores que cada pessoa tem. É muito fácil hipnotizar alguém. Olha, você que está aí nos vendo aqui agora, presta atenção. Eu não estou te hipnotizando, mas eu quero fazer uma brincadeira com você. Pensa em alguma coisa que você realmente deseja alcançar e que ela está longe de você nesse momento, mas que pode ser que daqui a um ano, se tudo correr muito bem, você chegue nessa coisa. Ou daqui a 5 anos você chegue lá. Mas eu quero que você imagine você lá. Então, se você quer ser próspero, ganhar dinheiro, a sua conta bancária é com aquele dinheiro que você quer, aquela viagem que você sonha, aquele imóvel que você está querendo comprar e que você está fazendo tudo para ajeitar, se imagina abrindo a porta daquela casa. Se imagina vendo a sua conta bancária, o seu extrato lá no seu celular, no aplicativo do celular e vendo, nossa, eu cheguei aonde eu queria. Qual a sensação que vem no seu corpo? É de paz, é de uma alegria gostosa. Então experimenta sentir isso por um momento e fala: mudar é muito difícil. Mas não mudar é letal, mata. Mata a gente com sintoma. Mas se você sonhar e acreditar, você vai poder chegar lá. Tem uma pequena historinha, tem uma pequena historinha do Fernão Capelo Gaivota, era uma pequena gaivota. E ela era uma gaivota que ela sonhava que ela queria ser uma águia e ia atravessar as nuvens e voar alto, mas muito alto. E a mãe dela dizia assim: Ô Fernão, volta para cá, você é só uma gaivota, você nunca vai voar acima das nuvens. Para com isso. E ele dizia para ela: Não, eu vou voar igualzinho uma águia voa. Se eu continuar batendo as Uhum. minhas asas, eu vou continuar e eu vou voar. E ela batia asa, batia asa, batia asa e não desistia. E a mãe ficava lá embaixo: Fernão, volta para cá, você não é uma águia. Mas ele tinha um simulador mental. E ele sonhava com ele lá acima das nuvens, até que um dia ele ultrapassou as nuvens. E ele voou acima das nuvens. E ele foi aonde ele queria chegar. Então, isso que você acabou de imaginar é possível para qualquer pessoa. Mudar é difícil, mas é possível. O que você sentiu aí? Imagino que quando você vai comentar para o Roberto nos comentários desse vídeo, o que você sentiu
Isso é os bastidores do que a gente faz em hipnose. Né, Roberto? Eu acredito muito, tem até outra parábola da águia e da galinha, né? Quer dizer, mas aí é bem comprida, né? Que a águia estava vivendo junto com as galinhas, olhando para baixo, mas ela é uma águia, tem o instinto da águia. Mas isso para uma outra conversa nossa, né? Mas também Aham. tem que entender que as pessoas, lógico, a hipnose é um processo, né? No meu entender, Exato. junto com um processo terapêutico. A gaivota bateu asa durante muito tempo, né? Não foi um dia, Exatamente, 2 né? dias. E também fazer as pessoas entenderem que também não, não existe nada mágico sem o comprometimento da pessoa, porque tem que lidar com as expectativas e frustrações, sabe, das Exato. nossas E vidas, né? precisa lidar muito com o difícil, mas que é possível encarar, que é possível lidar. Exatamente isso. No pré-lançamento do seu novo curso, durante a imersão, que aliás eu estava presente, você mencionou sobre uma nova hipnose que foi remodelada comparada aos parâmetros anteriores, que não precisamos mais regredir nos traumas do passado. Você poderia me falar um pouco mais sobre isso? Claro. Bom, primeira coisa é que eu estava muito insatisfeita, nós mudamos de século e mudamos de problema. Se as pessoas que estão nos assistindo aqui, elas vão ver que muitas vezes, agora atualmente, no dia a dia, no encontro dela com outras pessoas, vão ter muito mais gente deprimida, muito mais gente com ansiedade, muito mais gente com doenças graves, com câncer, com doenças autoimunes, crianças adoecendo mais cedo, muitas crianças já com autismo, muito maior o número de crianças com autismo do que tinha antigamente. Obviamente que a gente melhorou o diagnóstico, mas um aumento enorme de doenças psiquiátricas. Só burnout, nos últimos 5 anos depois né, nesses 4, 5 anos depois da pandemia, burnout tem sido a causa número 1 de afastamento de trabalho. Sim. Então, com tudo isso, o que a gente observa é que as pessoas necessitavam de melhores técnicas. Tudo que a gente aprendeu está no século passado, inclusive a hipnose que eu aprendi ficou no século passado. E estudando neurociência, que chegou com a pandemia, mais profundamente microbiologia, epigenia, mudança genética, desligar gene de inflamação, ligar gene de saúde. Se você abre o Instagram, o povo só fala em musculação, em suplemento, em exercício físico. Eu mesma, psiquiatra, eu tenho o maior estúdio de yoga de Belo Horizonte, Minas Gerais. O estúdio fica lotado de gente, porque todo mundo já sabe que yoga ajuda não só a mente e o corpo, mas ela integra tudo. Com esse parâmetro, eu comecei a perceber que as técnicas que eu utilizava de hipnose, elas não estavam funcionando. Assim como os psicólogos, com todas as técnicas TCC, psicanálise, o que for, também não estavam conseguindo o resultado que precisavam. E eu pensei, eu vou começar a usar psicologia positiva, trauma, teoria polivagal na prática, vou começar a usar todas as coisas que se trabalha, que são novas dentro da hipnose. E comecei a levar psicologia positiva para dentro da hipnose, a prática da teoria polivagal para dentro da hipnose, e o resultado foi fantástico. E o que eu observei? A gente não tem paciência, não é mesmo? Quando você pega o celular Não. aqui, ó, e você quer que a pessoa te responda na hora, O imediatamente. imediatismo está muito grande. Exatamente. Aí o que aconteceu? O pessoal, eles não aguentam você ficar lá, relaxa, respira, desce 100 degraus para regredir para outra vida, para quando era criança, o raio que parta lá para trás. Não, gente, trauma está no corpo, está aqui agora. Se eu cutucar o problema, o trauma vem. Então, se eu cutucar que a pessoa é dentuça e o trauma dela é com dente, pum, o trauma vem. Se eu falar sobre não ter relacionamentos para uma pessoa que tem trauma de abuso, o trauma vem. Então, eu não preciso ir no passado. E aí, o que eu vi? Que as induções de hipnose poderiam durar 1 minuto, 2 minutos. Eu acabei de fazer com vocês uma indução para vocês imaginarem o futuro. Eu não falei, fecha o olho, respira fundo, vai isso e aquilo. Então, hoje a gente não fala, fecha o olho, a gente não fala para respirar fundo, a gente entra fazendo
o que o paciente precisa. E o que acontece? Ele entra rápido, porque nós estamos nesta era aqui, ó, nesta era digital. Então, na era digital, ninguém está a fim de ficar 10 minutos respirando para chegar em algum lugar. Urgia que alguém fizesse técnicas para este século e que não tem nem na faculdade, nem nas outras formações de hipnose. As pessoas ainda estão usando aquele negócio de ficar lá 15 minutos, 20 minutos hipnotizando alguém. Eu não preciso. Se eu falar no problema da pessoa, eu estou com ela hipnotizada na mesma hora. Se eu tiver com fome e eu começar aqui a falar para você, se você estiver com fome, e eu começar a falar para você de um waffle que eu faço no meu café da manhã, que ele é cetogênico, porque hoje em dia está na moda fazer dieta cetogênica e é saudável, então comer com farinha de amêndoa, ovo, canela, essência de baunilha, mistura o ovinho, bate, amassa uma banana e você põe ali naquela grelhinha do waffle, faz aquele waffle tostadinho, põe um pouquinho de farinha de linhaça, um pouquinho de chia, e depois você joga só um fiozinho de mel e toma com um cafezinho preto no seu café da manhã, você tem um café maravilhoso da manhã e você vai comer bem. Você está comendo um waffle saudável, sem leite, sem gordura, sem farinha de trigo, e maravilhoso como o outro waffle. Então, eu pego o valor que a pessoa tem, rapidamente coloco dentro da hipnose, então eu não preciso. Isso é a nova hipnose. E aí você me perguntou, e a regressão? Gente, não se usa fazer regressão mais. Peter Levine tem 80 anos e não faz mais. Peter Levine é o papa da terapia somática, o inventor da terapia somática. Por quê? Porque eles descobriram que o trauma está no corpo. Então, eu vou ficar fazendo regressão lá no passado se o trauma está no presente? Eu preciso de técnicas para ativar o que é gatilho. É isso. Assim, eu entendo perfeitamente o que você está me falando, assim, pelo que eu estudei, o que aprendi, são os recursos terapêuticos, né? Dentro da associação livre, então a gente dá as palavras, induz as pessoas às palavras no próprio consciente, tá? Exatamente isso, sabe? Fale-me sobre seu pai, quando a gente percebe que ela tem um problema com o pai, com a mãe, ou com o trabalho, o que seja, né? Mas tem muitas pessoas que estão fixadas no problema, que esse trauma do passado, e o recalque é tão forte que não querem, não conseguem assim, trazer esse presente, que é muito doloroso. Mas nesses casos, não teria que realmente ir lá buscar, fazer uma esmiuçada nesse trauma do passado, induzindo ela nesse trauma recalcado? Você acabou de falar tudo. Ela está com o problema presente do passado. Então, eu não preciso ir lá. Eu estou com um problema aqui. Ela está falando, eu não consigo, eu odeio o homem, eu só sinto o cheiro da secreção de sêmen no meu nariz, eu não posso com isso, aquelas cenas me atrapalham. Se eu voltar só na cena e ficar voltando na cena, eu vou fazer o cheiro do sêmen ficar mais forte, eu vou fazer o nojo ficar mais forte. E aí eu digo, você está com isso presente no seu corpo. Onde você sente isso no seu corpo? Eu tenho um nó na garganta, eu tenho vontade de vomitar. Então, sente esse nó, essa vontade de vomitar. Você sabia que essa região é a região da raiva? E que tem uma raiva que está presa dentro de você? E que tem sentimentos que estão presos aí dentro de você e que eles podem sair? Primeiro, você precisa aceitar que você sente raiva, que você está travado. E a raiva é uma defesa. E por isso você não esquece aquele passado, aquele cheiro e aqueles gestos, mas talvez no futuro você vai amar poder ter o seu homem e esse sêmen poder ser a semente de um filho que você vai gerar e que você vai querer ter, e que o amor entre um homem e uma mulher pode ser uma coisa linda. Aquilo lá foi abuso. Mas agora não é mais. E você pode olhar para trás e ver de forma diferente. Você foi uma vítima. E você tem direito de sentir raiva, sente isso em você. Então, daí a gente trabalha. Então, a gente poderia dizer que nós mudamos o nome da coisa e mudamos a forma de trabalhar.
A gente tira do passado, assimila aquilo que foi e já joga a pessoa para um Sim. caminho. Porque senão eu volto para o passado, ela fica presa, 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 que é o que ela já chegou. É, Então, sim, esse é o mas diferencial. é o que eu estou mencionando aqui, não é só trazer o passado, ressignificá-lo através do processo, aquela fórmula, sentimento é igual razão versus emoção, não emoção versus razão. Através do processo elaborativo, sabe, o ego que Isso, avalia, fazer ela avaliar conscientemente, racionalmente, aquilo que levou à dor e trazer esse processo evolutivo, mudança de percepção e novo valor. Essa é a fórmula. Não acho que nós entender, que eu estou exatamente, entendendo aqui. exatamente isso. Então, assim, não é que nós não vamos ver ou vamos negar o passado. A gente vai sair dele de uma forma linda, com Exatamente compaixão. isso. Então, é aceitar as emoções. Então, muitas pessoas têm vergonha do estupro, do abuso. Muitas pessoas têm culpa. Muitas pessoas têm medo. E outras têm raiva e outras têm tudo. Então, eu tenho que passar por todos esses sentimentos com ela entender a função dos sentimentos no corpo dela e no como ela comporta, e aí ela entendendo isso, aceitando, ela vai esvaziando. Então, trauma é quando você tem uma resposta que teria que ser luta ou fuga e ir embora, e a pessoa congelou no parasimpático, porque ela não tinha armamento suficiente para sair daquilo. Nós vamos ser o acolhimento, a segurança, e aí a gente não pode jogar ela lá dentro do buraco outra vez, a gente acolhe ela do buraco e começa a alçar ela lá de dentro. E aí, quando a gente vai alçando ela ali de dentro, ela vai modificando e vai enxergando uma nova vida. É isso. É desvestir os contos de afetos delas, mágoas, rancores, culpas, agressividade, essa que você está mencionando do Exatamente. processo polivagal, né, creio eu, né? Isso, isso, Va- isso. Vamos lá. Na sua visão, o que impede as pessoas de alcançar o potencial máximo de felicidade e realização, onde a sociedade atual só entende que felicidade só se encontra nas provisões externas narcísicas e não internas? Uhum. A gente tem uma educação hoje que, infelizmente, está através das redes sociais na comparação, Ah, né? Então, ter como o outro tem, né? A grama do vizinho é sempre melhor. Feliz é aquele que sabe viver bem, que vive bem e tem liberdade para viver. Então, esse é o feliz de verdade, né? Ele tem liberdade para viver. Então, nós vamos ter uma pessoa que não tem dinheiro algum, não tem bens algum, mas ela é extremamente feliz porque ela é livre. Ela sente, ela desfruta, ela saboreia a vida. Quanto mais a pessoa sentir o ser, ao invés de ter, ela será mais feliz. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, o pessoal da psicologia positiva em Nova York, na Universidade de Colômbia, deram uma nota de $100 para os alunos que entraram na pesquisa, que toparam, e falaram: compra uma coisa para você. Ai, na semana seguinte, o professor perguntou: como é que foi comprar? Ah, eu comprei um tênis. Ah, eu comprei aquela roupa que eu estava precisando. Ah, eu comprei a mochila que eu precisava. Na semana seguinte, eles pegaram, deram os mesmos $100 para as mesmas pessoas e falaram: bom, essa semana você vai dar esses $100 para alguém que está precisando de alguma coisa. E chamaram esses mesmos alunos na semana seguinte, eles voltaram 100 vezes mais felizes ao relatarem sobre como foi dar aquele dinheiro para aquela fulana, para aquele fulano e etc. Então, felicidade, a gente não vai encontrá-la no ter. E aí, o paciente que nos procura, ele não está feliz, ele tem sintomas. E esses sintomas estão traduzidos em algo que ele gostaria de ter, ou um conflito que ele tem que é melhorar, e o que ele não tem. Então, inclusive, a felicidade se passa no nível absoluto de emoção. Então, não só a questão, porque Maslow ele fez uma pirâmide em sim. 1954. Na pirâmide dele, ele falava: se todo mundo tiver casa, comida e segurança, ela pode ser feliz. Agora, se não tiver o básico, casa, comida e segurança, não tem jeito dela ser feliz.
Então, o pessoal da Cracolândia não tem jeito de ser feliz. Eles estão no check-out total, porque eles não têm Sim. jeito de ser felizes. Mas a pessoa que chega no nosso consultório, ela tem condição de ser feliz. Porque ela tem uma casa, ela tem. Pode estar cheia de dívida, mas ela já tem uma casa, ela tem com quem contar. Então, a gente precisa remodelar a felicidade para as pessoas. A felicidade está em engajamento social, em relacionamento, em liberdade de ser e liberdade de poder sentir e saborear a vida. Eu tenho um empregado, meu caseiro, é a pessoa mais feliz que eu já vi na minha vida. Ele trabalha para mim todos os dias. E ele canta o dia inteiro, cortando jardim, limpando a piscina, etc. Aí esses dias ele chegou para mim e falou: doutora, a senhora está pensando em me mandar embora? Eu falei: não, por quê? E ele me disse: não sabe o que que é? É que eu vou comprar um carro automático. E eu preciso saber se a senhora não vai me mandar embora, porque eu vou financiar o carro. Mas sabe, eu vou comprar esse carro automático, porque eu preciso saber dirigir os carros aqui da casa. Toda hora a senhora pede para eu dirigir, eu falo que eu não sei dirigir o carro automático, porque a senhora já está ficando mais velha, né? O patrão também. E se vocês precisarem ir para o hospital, como é que eu vou fazer? Eu tenho que ter um carro automático. Ô, gente, eu quase chorei. Que lindo! O cara é feliz, Não era para não é? ele, né? Quer ver, a É. felicidade dele não era dele, é para O vocês, na propósito verdade. dele, exato, o propósito dele é continuar servindo, o Servindo, servir. Então, exatamente. onde que encontra-se a felicidade? No propósito de vida. Mas os nossos pacientes chegam sem propósito, não é que eles não têm, está tudo bloqueado. E somos nós que vamos fazer isso, não é? A felicidade é desse ser íntegro primeiro, fazer esse olhar para dentro, para procurar essa felicidade dentro de você e também nas nossas sombras, para trazer o que é de ruim e trazer, elaborá-las, para tornar esse self interior que é muito difícil. Mas a sociedade, como você bem falou, quer dizer, a busca de provisões externas, sempre como padrão de sociedade, e na comparação do espelho e das telas, é muito grande. A gente vai tratar isso em umas perguntas futuras aqui. Uhum. Dando continuidade a essa interessante entrevista com essa ilustre pessoa, Sofia Bauer, como a prática da hipnoterapia contribui para o fortalecimento da autoestima e da autoconfiança, mediante um quadro patológico de uma sociedade com tanta angústia, ansiedade e depressão? Então, a hipnose ela vai trazer tranquilidade ao nosso paciente. A hipnose ela vai trazer a âncora de rebaixar o sistema simpático que está em luta ou fuga e trazê-lo para o ventro vagal, dentro da teoria polivagal, o parasimpático que abraça, acolhe, e a hipnose vai trazer mais segurança para que essa pessoa faça uma comunicação direta do hemisfério direito dela para o meu hemisfério direito e eu idem para ela. Então, o cliente me lê na hora que eu estou com ele. E eu leio o paciente quando ele está comigo. Isso acontece com todos vocês. Quando vocês entram num consultório médico e ele está sujo, você fala, ih, que lugar ruim esse aqui, né? Será que eu vou ser bem atendido? E você não vai num consultório de dentista imundo, com o dentista vestido com um uniforme todo sujo. Você não vai querer abrir a boca para ele. Então, nós também, o nosso cliente, durante a hipnose, ele vai receber todo esse acolhimento para que ele possa abrir-se para a gente e para que a gente possa atingir o âmago, que é confiança, segurança, acolhimento. E quando eu faço isso, eu consigo uma conexão maior, então eu regulo o paciente. E se eu consigo regular o paciente, eu tiro ele dessas situações piores, eu tiro o paciente de situações que ele estava vivendo e que ele não daria conta de estar na sociedade, de estar no meio ambiente, de estar aí fora no mundo, vivendo, sem aprender a fazer um apego seguro. Então, durante a hipnose, eu tenho ferramentas que vão treinar o apego seguro. E a gente sabe hoje em dia que as melhores técnicas em terapia precisam treinar apego seguro. Eu preciso confiar. E se eu confiar, eu conquisto o mundo. É isso. Excelente. Você, como médica, psiquiatra, aproveitando o mesmo contexto da pergunta anterior, o que está levando as pessoas a tomarem tanto ansiolíticos, sedativos, estimulantes e antidepressivos como na atualidade?
realmente muito mais, a gente tem muito mais gente adoecida, estressada. O Brasil é o país no mundo com um índice 3 vezes maior do que no mundo inteiro de pessoas ansiosas. A gente tem por volta de 10% da população brasileira sofrendo de ansiedade. Nós temos um número muito grande de pessoas deprimidas e após a pandemia tudo isso aumentou muito. Por quê? Né, que é a sua pergunta. Porque nós não temos segurança. A gente tem um país que a política é complicada, que há insegurança com assaltos lá fora, o desemprego, porque a gente não sabe qual o pacote novo no mercado que vai entrar e vai chegar aqui para a gente. Então, o brasileiro ele vive sobressaltado. E esse sobressalto piora a situação. Além disso, infelizmente, a geração, que é a geração dos meus filhos, que tem hoje por volta, né, eu tenho uma filha de 35, um filho de 37, então a geração dos meus filhos, que é uma geração que veio dos anos 90, dos anos 85 até 94, 95, essa geração, ela já cresceu sem poder andar na rua. Os pais não deixavam sair sozinhos. Vai ser estrupado, vai ser abusado, vai ser sequestrado, vai ser atropelado, vai ser roubado. E eram mesmo. A minha filha, eu acho que sofreu uns 4 ou 5 assaltos na rua. Seu medo já foi introjetado dentro deles, né? Exato. Então, essas crianças, quando eram crianças, que são os adultos de hoje, eles não fizeram desafios quando criança. Eles não puderam ter a infância que eu tive, andar descalço, pegar ônibus, enfrentar desafios quando Somos criança. dois. Então, o que acontece com as pessoas que não puderam ter desafios? Elas não sabem esperar, eles são ansiosos, eles querem tudo para ontem, querem tudo para agora. Inclusive, eles não param no emprego. Emprego não é bom, quero outro. Emprego não é bom, quero outro. E aí eles não têm segurança. E o que a gente vê é que isso está gerando um efeito dominó em cadeia, porque se esses filhos que hoje estão na faixa dos 35, 40 anos, de 30 a 40 anos, eles têm pais vivos, esses pais estão na faixa de 65 a 80 anos, eles trazem segurança para os pais. Então, a gente tem um efeito dominó para cima. Sim. Então, nós vamos ver muita depressão, porque esses filhos dependem dos pais, os pais estão sobressaltados com esses filhos, e se você perguntar para a maioria das pessoas que têm filhos de 35 anos, o que sucedeu com seu filho, ele ainda não está na vida resolvido, e os pais ainda estão ajudando, quando não estão criando os netos. Desta mesma maneira. Essa é Muito uma grande protegido, verdade. não é? Então, isso aí é o que está gerando mais ansiedade na sociedade mundial. Há de se ajudar que as escolas mudem o modelo de ensino, que os pais permitam que esses meninos tenham algum tipo de desafio. Por exemplo, a minha netinha de 5 anos, o meu marido vira e fala: ai, a menina está sozinha. Deixa a menina sozinha na piscina. Ela não vai morrer afogada lá, dá pé na piscina. Né? Então, deixa ela subir na árvore, deixa ela subir a escada sozinha, ela tem que subir sozinha a escada. A Né? proteção Por quê? demasiada, né, que eu vejo, né? Exatamente. Isso não é só para os ricos, não, tá, gente? Eu estou falando de todas as classes sociais. Os pais estão super protegendo os filhos. E com isso, nós temos grandes bebês que só choram. Isso chama-se ansiedade e depressão das novas gerações. Isso é uma geração de gente ansiosa. E Que aí é um vão parar ciclo, nos né? nossos consultórios. Exatamente, que é um ciclo, quer dizer, assim, as pessoas com essa mente rápida, querendo tudo muito rápido, acelerado. Obviamente, o que na mente dessas pessoas, o que mais rápido resolver, vamos chamar de dor, vamos dizer, ansiedade, angústia, de dor, né? Quer dizer, eu ir para um set terapêutico, passar no mínimo 6 meses ali, com qualquer processo terapêutico, psicólogo, psicanalista, junto com isso tudo, com a hipnose, essa tríplice, vamos dizer assim, 6 meses, ou eu no psiquiatra, que eu concordo, eu indico o psiquiatra a alguns pacientes meus, mas eu ir lá e tomar meu ansiolítico, antidepressivo e sentir uma sensação mais empoderamento, melhor, sensação aqui, você entendeu? A rapidez da resposta, entendeu? Essa é a questão. Por isso as A filas, gente, nada contra os psiquiatras, pelo amor de Deus, nada disso, mas por isso as filas em consultórios de psiquiatras, da opção dessa mente rápida, olha, eu sou imediatista, né? psiquiatra
e trabalho o dia inteiro dando remédio. O dia inteiro dando remédio. Dia inteiro. São 10 pacientes num dia e eu passo o dia inteiro dando remédio. Eu posso garantir para vocês que só remédio não ajuda. Sim. E eu tenho muitos pacientes que eu vou educando nesse meio tempo, porque não só dou remédios, mas como faço hipnose, terapia, tenho uma clínica com mais de 20 psicólogos trabalhando em terapia. O que que eu vejo? Se eu tenho um paciente que ele é só medicado, eu só aumento a medicação dele na atualidade. Mas então o que eu tenho feito? Psicoeducação nos meus pacientes. Olha, você precisa de exercício físico, é o melhor antidepressivo que tem. Você precisa de suplementação, você precisa de amigos, você precisa de hobby, você precisa de propósito. E nós vamos ter deveres de casa a cada vez que você vier aqui buscar remédio. Porque realmente o remédio não vai curar. E aí tem uma coisa pior do que isso, Roberto, que tem o remédio da rua chamado bebida, Ah, comida sim. e droga. E compra, e jogo, e videogame. Que está dentro das moções funcionais, entendeu? Quando a pessoa está em estabilidade emocional, obviamente, ela quer fazer o processo de compensação, vamos dizer, eu preciso o É. quê? Compensatoriamente, o que ele faz? Mais Ele joga, ele dopamina, bebe, ele fuma, ele come mais muito, dopamina, entendeu? né? É. Tem um pessoal que se aproximou de mim, de uma grande academia, para fazer um processo em paralelo, eu e a equipe, de um trabalho. Eu falei, poxa, é isso que eu quis. Nós nos aproximamos, na verdade, né? E foi essa a pergunta, foi essa a nossa conversa. Não adianta fazer todo um processo de emagrecimento, de ganho de músculo, suplementos e tal. Se pode mudar o corpo, mas se não mudar a mente da pessoa, você entendeu? Qualquer gatilho que acontecer com ela vai querer compensar nessa emoção emocional, comendo, bebendo. Quer dizer, todo esse trabalho vai ser assim, água abaixo, acabou. Uhum. Entendeu? Então, esse trabalho é um trabalho conjunto, isso no caso da questão Mas isso na vida, emoção emocional, a pessoa está sempre compensando. Você falou muito interessante. Aqui em São Paulo, segunda a segunda, bares, restaurantes, principalmente bares, lotado, lotado, lotado. Duas opções, ou terapia ou bar. É Qual isso que é a aí. resposta, né? Então, aqueles que conseguem chegar na gente, a gente vai ensinar o que que é check-out, o que que é check-in. Uhum. Check-out, eu me anestesio na bebida, na comida, na compra, no que for. Check-in, eu aceito a minha emoção, eu estou sofrendo com ela, e eu vim aqui trazer para você me ajudar com essa emoção, que está muito difícil para mim. Eu vou medicar? Pode ser que sim, mas eu vou trabalhar na psicoterapia, eu vou trabalhar a vida dessa pessoa para que ela tenha melhora. É isso. Existe hoje, dentro da psiquiatria, algum novo estudo avançado no tratamento da TEA, que é o transtorno autista, TDAH, que hoje muito se fala, bem como as doenças neurodegenerativas, tais como Alzheimer e Parkinson? Sim, vamos por partes, né? Então, autismo, transtorno de déficit de atenção, Alzheimer, eles estão muito bem estudados na literatura hoje e nas pesquisas estão muito avançadas dentro da psiquiatria, e o que a gente vê são uma série de ferramentas associadas, né, que estão dentro da medicina integrativa. Então, uma associação de neurologia, endocrinologia, medicina integrativa, tudo junto. Mas o que é visto e é fato? Hoje, no autismo, é uma para cada 38 crianças nasce autista hoje. Era uma para cada 49 antes da pandemia. Hoje já é uma Hum. para cada 38 crianças. O que está acontecendo? Mães que não comem, mães que eram veganas. O ser humano precisa comer carne, não? Se tiver algum vegetariano aí, ó, eu sinto muito que eu estou dizendo. A gente tem Não precisa canino. sentir muito, aqui é uma entrevista aberta e tem que ser falado o que deve ser falado. Então, a maioria das crianças autistas são filhos de mãe que comiam pouco, que estavam com muito pouca caloria, ou para emagrecer, ou porque não queriam engordar. E a gente tem cada vez mais isso no país. As crianças com autismo estão sendo mais detectadas também porque está mais sensível o exame. Então a gente não sabe detectar se era o mesmo número de crianças, mas se sabe que hoje nós temos muitas mulheres comendo mal.
que isso ajuda a um cérebro ficar ruim. O segundo problema, o transtorno de déficit de atenção, a sociedade está criando um problema para a gente. As crianças estão, desde pequenininha, rolando tela. Sim. Dedinho rapidamente rolando tela. Então, não pode parar. E elas aprendem a fazer 5 tarefas ao mesmo tempo. Então, a criança está fazendo dever de casa, mas ela está lá no TikTok, com o TikTok ligado, para ela Sim. não perder. Então, a menininha adolescente está fazendo maquiagem no espelho e está com o TikTok ligado para ela não perder as novidades. Você entra no aeroporto, dá vontade de chorar. Não tem ninguém que não está assim. Está todo mundo assim, o tempo inteiro. Não precisa ser aeroporto, nas ruas, entendeu? Tem Exato. um cachorro, que é um E aí, golden, e a gente está andando na rua, e eu faço um teste, as pessoas todas parecem robôs, andando, olhando, e eu vou bem, vai faço, ficar vou tudo bem em com problema na direção, coluna quietinho. cervical. E agora vamos para o Alzheimer, porque o Alzheimer é importante a gente Isso, falar e dar para a sua audiência aí, assim, um recado muito importante. Hoje, nos idosos de hoje, eu estou incluída entre eles que eu tenho mais de 60 anos, eu tenho 64 anos. Os idosos de hoje, para cada 3 idosos terá Alzheimer. Não porque você tem genética, mas porque você come mal, porque você não exercita, porque você tem sedentarismo, porque você não alimenta com as coisas que deveria. Então, para a sociedade, isso você que está me ouvindo, que é novo, que está com seus músculos todo em dia aí, e eu estou também, tá, gente? Porque eu estou querendo me salvar do Alzheimer. Musculação, todo mundo tem que fazer. Exercício físico, todo mundo tem que fazer. Propósito de vida, todo mundo precisa ter. Um hobby, para se dedicar, para ter fé, para ter alegria, é importante. Comida de gente. Outro dia eu vi uma entrevista da Ana Maria Braga com o médico dela, o oncologista dela, e ela convidando ele para falar na televisão, ela fez uma pergunta para ele: o que você poderia dizer em poucas palavras que ajudaria uma pessoa que tem câncer? É a mesma coisa do Alzheimer, tá, gente? E ele disse: coma comida divina, dieta divina na alimentação. Aí ela perguntou: mas o que é dieta divina? É tudo que vem de Deus, um alimento que não é fabricado pelo humano. É para comer comida de verdade, gente. Na comida de verdade tem suplemento, tem vitamina, tem tudo que a gente precisa. tem tudo. Então, o Alzheimer, se a gente quiser evitá-lo, você tem que comer comida de verdade 3 vezes por dia. Não tem aquele negócio de ficar comendo um lanchinho no meio da manhã, no meio da tarde. Fruta é como a vovó ensinava. Acabou de almoçar, acabou de papar, come o docinho ou come a frutinha. Ela tem que vir junto com a comida para ela ser absorvida depois e não ser absorvido o açúcar. Cérebro odeia açúcar. Cérebro ama gordura e proteína. Então, jantar bife, como antigamente nas casas, quando eu era criança, na minha casa tinha bife passado na hora para comer no jantar, com um purezinho de batata, alguma coisa, uma verdura, né? Então, meu Deus, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas tem dinheiro para fazer uma sopa de pé de galinha, colágeno. Dá para fazer, é barato, dá para fazer. E é gostoso a sopa de pé de galinha. Inclusive, a sopa de ossos de pé de galinha, você pega aquele caldo coa e você faz o arroz com aquele caldo. Então, o arroz do nosso brasileiro vai ficar um arroz com proteína, que é o Quero caldo ver de essa, galinha. quero ver essa nova geração comer arroz com caldo de pé de galinha, mas tudo bem. Olha Então aqui, a os meus tríplice filhos comem e nem sabem. nem sabem, verdade. Nem Tríplice sabem que aqui, estão então comendo isso. academia, viver bem com alegria e alimentação. Comida Tríplice, de verdade. de E a gente verdade. teria aí 4 suplementos muito importantes. De manhã, ômega 3, porque ele engraxa o cérebro. Creatina, porque ela dá energia para o cérebro. Vitamina D em altas doses com AK, que é a chavinha que abre para a vitamina D entrar, porque ela atua no cérebro, no corpo, nos músculos e nos ossos. Complexo B. O complexo B ele atua no sangue, no cérebro, e a gente precisa para formar neurotransmissores. E um suplemento à noite, que é o magnésio, mega super importante para tirar a ansiedade. Se as pessoas fizerem musculação,
Se as pessoas tiverem engajamento social, amizades, terem um propósito de vida, tomar os suplementos e comer comida saudável, comer comida de verdade, café da manhã, almoço e janta, e café da manhã tem que ter ovo, e se você pode queijo, queijo, né, uma bananinha ou um mamãozinho, tá tudo ótimo. Precisa disso, mas não é pão com manteiga. E Pão com manteiga. Parkinson? Parkinson é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, o mesmo princípio. Agora, o que acontece com quem bebe muito e fica comendo doce o tempo inteiro? Você é o candidato dos três para ter um tipo de Alzheimer ou demência, tá? Obesidade, estresse tóxico, pré-diabetes. A diabetes, o Alzheimer é considerado a diabetes 3. Então, quem tem diabetes 2, trata de comer proteína e gordura. Dieta cetogênica, que é aquela dieta que tira o carboidrato, ou se não faz low carb, que é só um pouquinho de carboidrato. E Gente, isso certamente que não a é hipnose pode moda. dar um reset nisso tudo, na maneira de Acabei pensar, de se fazer hipnose ressignificar. com vocês todos, vocês não estão nem sabendo, né? Acabei de falar do músculo, acabei de falar que é Sim, importante sim, para a sua sim. saúde. Então, eu estou aqui que faço hipnose, vocês não estão nem reparando, hein, gente? Bom, eu reparei porque já estou me projetando nessas situações todas, entendeu? Da musculação, daquilo que falta principalmente, né? Que a gente já faz, então a gente já deixa de lá. Mas o que está Aham. faltando já é aquela sensação daquela culpa, aquela Ui, coisa. mas aí tá na hora de fazer, dá para fazer Sim, musculação. Olha, sempre, a óbvio. partir dos 40 anos, a gente perde músculo até no chuveiro. Então, a gente precisa fazer ginástica. A partir dos 60 anos, você come mais proteína, não é para ganhar músculo mais, não, é para manter os que você tem. Olha só. Isso é fato. Vamos lá, seguindo adiante. Tem uma frase de um médico e escritor indiano, Deepak Chopra, que você é muito bem familiarizado com ele, que diz: nossas células estão constantemente bisbilhotando os nossos pensamentos e sendo modificados por eles. Você acha que isso Epigenia. tem a ver com a epigenética? Sim, tudo a ver com a epigenia. Nós temos a genética da pessoa, né? Então, o genoma dela. Então, por exemplo, o meu genoma, eu teria que ser obesa, ter diabetes 2, problemas coronários, doença celíaca, já ter a intolerância total ao glúten, uma série de outras coisas, câncer de tireoide, câncer de pele e câncer do intestino. Aí eu chego na minha médica com o genótipo todo feito, o exame genético, entrego para ela, ela olha para mim, eu sou magérrima, gente, sou magérrima. Eu tenho 17% de gordura no meu corpo. Ela olha para mim e Uau, fala assim: esse teste não é possível que é seu. Eu falei: é o meu. E eu vim aqui para você cuidar de mim e me dar todos os suplementos para não ter nada disso aí. Ela falou assim: mas o que, que você está fazendo? Porque os seus exames estão perfeitos. Então, esse é o meu genótipo. Ser gordinha, ter diabetes, ter problema no coração, já poderia ter tido uns 3 tipos de câncer. E o que, que eu sou? Magrela, meu colesterol é lá embaixo, minha glicose é lá embaixo, meu triglicérides lá embaixo, não tem problema com a lipoproteína B. O que, que eu fiz? Exercício físico a vida inteira, alimentação correta a vida inteira, propósito de vida a vida inteira. Então, nós podemos mudar a epigenia com a hipnose totalmente. Cuidado, essa é outra frase do Chopra, eu estudei lá no Centro Chopra com ele, e ele é bárbaro mesmo, ele é à frente do tempo. Inclusive, eu fazia yoga junto com ele, e aí ele falava assim, vocês fazem yoga muito bem, minha filha é professora de yoga também, muito boa professora. E aí a gente estava tirando umas fotos, ele estava vendo no jardim lá do Centro Chopra, e aí ele chegou para a gente e falou, vocês fazem yoga muito bem? Aí a gente falou, nós temos estúdio de yoga no Brasil, etc. A minha mãe é psiquiatra e tal. E aí ele falou assim, incrível! Quantos anos? Ele perguntou para mim, quantos anos você tem? Na época eu tinha mais ou menos 60 anos. Não, foi um pouco antes, 50 e poucos. Ele falou assim, você parece ter 40. Eu falei assim, é a sua epigenia lá que você está estudando. uhum, Né? Então, ele falou uma frase dentro do curso. Cuidado com o que você pensa, porque você atrai. Então, as suas celulinhas atraem, que é uhum. o que você disse agora. Quando a gente está fazendo hipnose numa pessoa, a gente pode hipnotizar para essa pessoa desligar genes de doença, desligar genes que adoecem e inflamam,
desligar genes que estão trazendo doenças físicas. Então, o trabalho da hipnose com as pessoas com câncer, com estresse tóxico, com diabetes do tipo 2 e outras coisas mais, é muito bem-vinda, porque você vai mentalizar a sua cura. Ai, mas eu curo só mentalizando? Não, não é só isso. Você vai mudar a sua alimentação, você vai mudar o seu propósito de vida, e dentro da hipnose a gente vai pedir todas essas coisas, mas a vibração quântica das suas células, se elas vibrarem para um outro caminho, um caminho bom, você vai ter um bom resultado. Veja Sim. bem, uma pessoa que, isso é fato, eu vou contar um fato de uma pessoa. Ela foi abusada pelo próprio pai. O pai engravidou e ela teve que fazer aborto. Ela casa, tem filhas, e uma das filhas, no dia do casamento, morre no acidente de carro. No dia que ia casar. Essa mulher desenvolve, logo depois, um câncer de mama, depois um câncer de tireoide, depois ela desenvolve 2 hérnias de disco, depois ela tem todas as doenças, que essas doenças aí que estão tendo, todos os Sim. Covid, todos os chikungunhas, todos os dengues, tudo que Uhum. tem, ela sempre tem. Por quê? Ela não pode mais ser feliz, ela está em estresse dentro Sente das culpada, células né? dela. Uhum. Então, ela está sempre adoecendo. Então, com a hipnose, ela começou a enxergar que ela poderia viver em honra à filha dela e fazer coisas boas. Então, ela começou a remar, Sim. começou a trabalhar para ajudar pessoas carentes, começou a fazer coisas que ela gostava de doce, etc. Nunca mais adoeceu, sarou. Epigenia, desligou os genes. Sim. A compreensão da neurocepção e a psicoterapia podem ajudar a criar novos caminhos neuronais e a elaborar experiências traumáticas? Isso está ligado à teoria polivagal? Exatamente. Então, a teoria polivagal foi uma teoria criada por Stephen Porges nos anos de 1994. E Stephen Porges, ele viu que o nervo vago tem 2 ramificações. Uma ventral, que é aquela que vai acalmar o pulmão, abraçando o coração e fazendo o acolhimento, que a gente chama de sistema parasimpático ventral. Então, a gente precisa respirar fundo. Por exemplo, quando você recebe uma notícia ruim, você fala assim, espera aí, deixa eu respirar fundo, e você aperta o peito. Então, olha o movimento que a gente faz de abraçar o nosso coração para que ele pise no freio, porque ele está batendo. O que é esse sistema? É o sistema simpático que desce pelo nosso tronco cerebral, independente da nossa vontade, e ele vai nos colocar em luta, vou lutar, ou eu vou fugir. Fuga. Uhum. Luta ou fuga. Esse é o sistema simpático, que ele é paravertebral, ele vai entrar dentro dos meus órgãos e vai avisar. Gente, nós estamos em perigo. Mas se eu estou numa situação que não tem saída, estou ferrado. O meu sistema do nervo vago parasimpático, que desce pela minha lateral da coluna, desce nos gânglios paravertebrais, ele vai para os meus órgãos internos, para as fáscias, para as membranas dos meus músculos e para o meu esqueleto e trava tudo. Então, é aquela pessoa que sofre de fibromialgia, de colo irritável, de dores que não passam, de miosites. É o congelamento, né? Exatamente, a pessoa congela, porque ela fala assim, eu não tenho como sair daqui. Esse é aquele paciente que chega no seu consultório olhando para baixo e diz, eu não tenho saída, minha vida está muito ruim, não tem jeito para mim, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. E aí a gente precisa trazer o acolhimento, freio vagal, respiração, conduzir com muita calma e falar, aqui você tem acolhimento. A gente Sim. vai devagarinho chegar em algum bom lugar para você. E aí essa pessoa, nesse bom lugar, ela consegue neuroceptar, perceber que esse ambiente ali com você é um ambiente legal. Então ela vai te escutar, ela vai te ver, ela vai perceber e ela vai sentir o acolhimento. Agora, Entendi. se ela estiver lá naquele meio onde tem um estuprador, ou se tem um ladrão, ou se tem um chefe abusador, ela está neuroceptando, percebendo o ambiente nocivo a ela, e ela trava, entendeu? E dentro da hipnose, a gente vai trazer essa segurança, esse acolhimento, a Sim. resposta de relaxamento, para que a pessoa solte as emoções que estão mesmo lá dentro dela, presas dentro dela, né? Dando continuidade a essa maravilhosa entrevista,
Qual o seu olhar mediante as novas gerações que reagem com baixa resiliência às frustrações, combinado com um pensamento imediatista de ascensão na carreira e dinheiro? Isso tem a ver com a comparação nas redes sociais, onde todo mundo é bem-sucedido, feliz e saudável? Sim, totalmente, né? A gente sabe que as redes sociais estão fazendo mais mal para os nossos filhos, que as redes sociais estão fazendo mal na comparação, e a gente pede, insiste. Se esse pessoa que você está seguindo, ela te faz muito mal, para de seguir, porque isso aí não é bom, né? Então, eu vou dar um exemplo prático. Eu tenho dois vizinhos aqui, dessa casa aqui e da casa aqui do lado. De uma casa, ele é mais pobre, mais simples, e o da outra casa é bilionário. Estou inventando, tá, gente? Estou dando um exemplo teórico aqui. Esse vizinho aqui que tem a casa pobre, meio estragada, eu vejo ele cantando o dia inteiro, ele faz churrasco, ele brinca com os cachorros. O vizinho daqui, o bilionário, tem um câncer grave, toda semana está em São Paulo fazendo quimioterapia. Estou inventando, gente, isso é invenção, tá? Eu não tenho esses dois vizinhos, não. É só para você entender. Compara. Se eu comparar com um vizinho feliz, talvez eu fale: nossa, eu também sou feliz, porque a casa dele é pobre, a minha é melhor, eu tenho cachorro, ele também tem. Se eu comparar com outro, ai meu Deus, olha os carros que o cara tem na garagem, Porsche. Ai meu Deus do céu, nossa, ele tem elevador na casa dele. Mas e se eu comparar a doença dele? Então, cuidado, comparação. Mas é isso que as redes sociais estão fazendo com a gente, fazendo a gente comparar. E a gente que trabalha com redes sociais, você, Roberto, eu que trabalho com redes sociais, assim, é frustrante para a gente, porque a gente tem patrão, né? Por exemplo, o meu Hum, grande patrão chama Instagram, YouTube, né? Sei. A Meta. Eu sou obrigada a trabalhar para ele. Então, ele quer que ponha musiquinha, ele quer que ponha figurinha, ele quer que faça rios, ele quer que ponha coisa no destaque, ele quer que faça comentário, ele quer que abra caixa de pergunta. Haja Deus, que patrão chato. O E tempo aí que as a gente pessoas vão se dedica ficando contra presas isso é nessas coisas. realmente. E aí o que acontece? As pessoas vão cada vez ficando mais frustradas, porque a comparação é sempre maior. Então, se para um pouquinho e saboreie a vida enquanto você está vivo. Sei lá o que vai acontecer com a gente amanhã. Desfruta esse mundo que você vive hoje, agora, porque a gente só tem o presente. O amanhã é construído em cima do presente. E se você ficar olhando a grama do vizinho, talvez você nem chegue no amanhã, porque você nem teve presente. Eu falo muito com isso para pacientes e para amigos também, quer dizer, aqueles três olhares, isso só tem muito, a internet tem muito, né? Olhar muito passado, deprime, futuro, ansiedade, e de pessoas que não vivem o presente, procrastinando esse presente. Então, parar de procrastinar, viver esse presente real, abraçar esse presente que foi te dado, que é a vida. Porque olhar para frente, olhar para trás, não está vivendo. E procrastinar também, fica só naquela questão, procrastinando, não fazendo. Aqui, presente da sua vida, que é um presente divino. Eu sei muito bem o que eu estou falando. Dando sequência, nunca se viu no mundo um consumo tão desenfreado de álcool e drogas. O que se deve a isso? O processo terapêutico e a hipnose pode ajudar a recuperação de adictos? Sim, o processo terapêutico pode ajudar na recuperação dos viciados, que é aquela coisa que eu falei do check-out. Por isso que a gente tem cada vez mais pessoas bebendo, viciadas em drogas, porque o mundo está difícil, e aí é muito difícil para elas lidarem com as emoções, então elas preferem ficar no check-out. E a gente pode fazer check-in. Check-in significa check-in significa viver nessa vida. Check-in significa que eu posso fazer uma hipnose com essa pessoa para ver as emoções, abraçar as emoções com ela e ver o que a gente pode mudar e o que a gente não pode mudar, como nós vamos viver e como nós vamos enfrentar o que a gente não pode mudar. Então, fica a dica aqui para vocês de que tem coisas que nós vamos mudar, tem coisas que nós não vamos mudar, mas na hipnose a gente pode trabalhar o como nós vamos viver. E é isso que a gente faz com o simulador mental. Basta muito o querer da pessoa, né? Tem pessoas que têm ganhos primários e secundários, né?
primários, como segurança e reconhecimento, secundários de dinheiro, né? Elas se fixam ali. E para fazer essa pessoa sair desse movimento, onde ela está recebendo ganhos, que talvez nunca tenha recebido isso na vida? Bom, assunto para próximos capítulos também, né? Isso aí. Quadros patológicos mais graves, como neuroses obsessivas, pânico, transtorno fóbico, conversões, histeria, fibromialgia, podem ser tratados somente com hipnose ou junto com os médicos, como você, psiquiatra, psicólogos e psicanalistas? Eu sou da opinião que é a junção de todas as coisas, né? Então, é multidisciplinar. Mas o que a gente mais trata em consultório com hipnose é pânico, fobias, depressão, fibromialgia, porque a gente tem um acesso muito melhor através da resposta de relaxamento. Das Conversar só, dores, né? ter papinho só, não entra no nosso sistema nervoso autônomo. Mas a hipnose entra no sistema nervoso autônomo. Obviamente que uma pessoa com toque, com pânico, com depressão, eu vou medicar, com certeza. E, inclusive, vou mandar para a colega endócrino para que ela faça as medicações necessárias, se está com hipotiroidismo subclínico, se precisa suplementar, se os hormônios estão em dia, principalmente os hormônios femininos e masculinos, porque se não faz a reposição hormonal, é ruim, principalmente as mulheres menopausadas, elas vão ter uma qualidade de vida péssima e vão morrer mais cedo, e com uma cabecinha mais ruim, vão ser a candidata das 3 também, se não fizerem reposição hormonal. Ah, coitada das que tiveram câncer de mama, olha, os trabalhos já mostram que após o trabalho de 5 anos de que não pode repor hormônio, deve se repor. Então, grandes trabalhos. Então, há controvérsias nesse assunto. Busque um bom ginecologista e um bom Sim, endocrinologista após o período de tratamento pós-câncer, que são 5 anos depois que sim. está fazendo tratamento hormonal, anti-hormônio. Agora me fala um pouco da psicologia positiva. Qual a origem desse estudo e como sair da fixação do negativo para a movimentação em direção ao positivo? A origem é do Martin Seligman, começou a estudar psicologia, a teoria da felicidade em 2005, fez uma pesquisa enorme nos Estados Unidos nesse ano. Ele era o presidente da American Psychological Association, na época, a APA, e ele resolveu fazer uma pesquisa porque ele era uma pessoa deprimida. Melhor dizendo, não deprimida, mas pessimista. E aí eles viram que 50% da população nasce otimista, 50% nasce pessimista. E nesse trabalho que ele fez, nessa pesquisa que ele fez, foi a primeira pesquisa de psicologia positiva, e como presidente da APA, ele teve muito acesso a muitas faculdades, então foram 25 mil pessoas entrevistadas. Eles perguntaram o que faziam essas pessoas felizes. Por incrível que pareça, era relacionamento saudável, o otimismo, né, que a pessoa tem sobre a vida, pensar positivo. E aí ele começou a estudar as pessoas que pensavam positivo e ver como era o comportamento delas. Elas eram mais longevas, em média 8 anos, tinham muito mais imunidade que as outras, sabiam resolver problemas e conflitos mais fácil que as outras pessoas, e aí ele começou a estudar. Gente, mas a gente não pode ensinar o otimismo? O otimismo pode ser aprendido? Sim, otimismo pode ser aprendido se você fizer algumas regrinhas, se você mudar o comportamento dessa pessoa e se você ensinar isso para as pessoas. Então, eu trouxe, e como eu estudei psicologia positiva com eles, eu trouxe isso para dentro da hipnose. Técnicas que a gente pode utilizar a psicologia positiva. Veja bem, a psicologia positiva não nega os problemas negativos. Ela pega os problemas negativos, traz na sua mão e abre um leque para você de opções para sair daquele lugar e Ressignificar, né? trabalhar, ressignificando. Tudo é questão da mudança comportamental, né? Do entendimento, né? Do olhar para dentro. Sempre olhar, né? Se não adianta, não adianta. Se não vou olhar para fora, não acontece nada. Mas as pessoas, né, com esse medo de olhar para dentro, porque às vezes elas, né? O que é olhar para dentro, né? Às vezes talvez ele tenha que encontrar aquela pessoa que ela não é, que ela idealiza ser, mas ela não é. Então prefere, não, deixa quieto aqui, deixa eu olhar para fora que é melhor, né? E os medos. Isso. Existe algum caso ou experiência marcante que você possa compartilhar
e que te ajudou a moldar sua visão sobre a hipnose e o desenvolvimento humano? E como você vê a saúde mental, a terapia e a hipnoterapia no Brasil e no mundo? Então, eu vejo a saúde mental necessitando de coisas novas, de abordagens que realmente funcionem. Eu vejo que cada vez mais, eu não vejo, isso é fato, cada vez mais os psicólogos desistem da carreira. Hoje nós temos 60% dos psicólogos entregando seu CRP, porque não tem Hum, cliente, mas na verdade é porque a faculdade não ensinou o que eles precisavam para aprender. Então, como eu sou uma professora fora da faculdade, eu já acho que eu devo ter mais de, sei lá, 20 mil, 30 mil alunos já tive durante todos os meus 40 anos de trabalho. Então, a faculdade hoje ela não entrega o que precisaria entregar, ela está ultrapassada e os profissionais não estão conseguindo trabalhar como eles deveriam trabalhar. Então, nós estamos com uma saúde mental ultrapassada. Então, hoje, eu recebi um recado de um paciente meu que mora no interior, é meu paciente psiquiátrico e tem terapeuta no interior. Ele passou por um problema ontem na loja dele, na cidade do interior, e ele teve um pânico. E aí, pessoa quando tá com pânico, em vez dele me ligar na hora, que eu ia falar, toma lá seu remedinho que você vai acalmar, ele achou que ele estava tendo um infarto e correu para o hospital, porque ele achou que era um infarto. Quando ele chegou no hospital, e aí ele hum. foi socorrido, a pressão dele estava normal, ele não estava, o eletro dele estava normal, mesmo assim o médico quis fazer uma ressonância da cabeça dele para ver se ele não estava tendo um AVC, alguma coisa assim. E aí ele foi para a máquina para fazer a ressonância, a enfermeira disse assim: olha, a gente vai aplicar um contraste, você tem que assinar aqui, porque o senhor pode morrer tomando esse contraste. Eles falam exatamente assim, tá? Você pode morrer se você tomar esse contraste, então eu preciso que você assine aqui que você é responsável. O cara levantou da cama, arrancou as agulhas do braço dele, correu e mandou uma mensagem para mim hoje, mãe, doutora, pelo amor de Deus, ontem eu estava no hospital, fugi do hospital, eu tive um pânico, o que eu tenho? Eu falei, você não tem nada, você tem um pânico, então vamos respirar fundo. Aí liguei para ele, conversei com ele acalmou, falei, agora eu tomo remédio enquanto você está falando aqui comigo, vamos acalmar. Você sabe que você tem isso quando você está mais apertado no trabalho. Hoje você não vai trabalhar, o negócio é seu, tem outra pessoa que pode cuidar. Eu quero que você fique em casa. E ele assim, eu quero morrer. Eu falei, que morrer nada, você quer matar essa porcaria que você está com ela. Então, a saúde mental no momento, no nosso país e no mundo, não é boa. Mas até que no nosso país é melhor do que fora do nosso país. Se você pensar no Canadá, na Europa, que a medicina é muito socializada, nos Estados Unidos ainda é pior, porque não é socializada e é muito cara. No Brasil, a gente pelo menos tem assistência. A gente tem bons médicos, a gente pode ir num psiquiatra, num neurologista, num cardiologista, num endocrinologista. Na Alemanha não pode, na Canadá não pode, na Inglaterra não pode. Primeiro você vai para o médico de família. Se ele achar que você tem alguma coisa, ele vai te mandar para o especialista. Mas é ele que vai achar. Que Você não achar, pode né? achar, né? Então, o mundo carece de mudança. Mas, graças a Deus, quem estiver assistindo a gente conversando vai ser mais humano ao cuidar do ser humano. E nunca vai chegar na cara do sujeito e esfregar para ele que tem problema. Vai primeiro acolher, porque ele já chega com problema. Acolhimento é tudo, né? Uhum. Agora fale um pouco de você, finalizando, já estamos aqui na reta final da nossa entrevista, tirando essa persona de médica e hipnoterapeuta, fale rapidamente um pouco das suas próprias questões com depressão, relacionamentos, frustrações, pois talvez no imaginário de algumas pessoas, quem trabalha com saúde mental não está à mercê desses problemas. Então vamos lá, olha, eu sou tão humana, porque eu estou fazendo essa entrevista, eu estou dentro de casa, eu estou chegando da ginástica, então, como eu sou humana, vocês vão ver que eu estou de roupa de ginástica, então sou uma pessoa mega humana, e como eu falei para vocês que musculação é muito importante, estava chegando da ginástica. Tem problemas? Nossa, tenho muitos. Eu sou empresária, dona de 3 empresas. Eu tenho uma academia de yoga com a minha filha. Eu tenho uma clínica psiquiátrica e psicológica enorme,
que tem mais de 20 profissionais trabalhando, todo dia tem problema ali dentro, não tem dia que não tem problema. E eu tenho uma empresa de cursos online com uma sócia que é maravilhosa, que é a Carol. Então, assim, eu sou empresária, eu sou médica, eu acordo todo dia às 5h30 da manhã, eu tenho um filho que é cirurgião ortopédico, que ele acorda às 4h30 da manhã, ele ganha de mim para fazer ginástica. Então, eu tenho uma vida normal, eu cozinho no final de semana para os meus filhos, para minha neta, eu tenho medo de adoecer, tanto que eu tenho uma ótima endócrino que cuida de mim, né, que eu não quero morrer de Alzheimer, então eu estou me cuidando, tomo cogumelo do sol, que é o agáricos, faço tudo que é preciso para poder cuidar muito bem, tomo 50 mil vitaminas, eu sou uma pessoa que adora, eu sou da rotina, eu nasci na rotina, eu adoro rotina, então eu realmente, eu capricho na rotina, mas eu vou dizer para vocês a verdade, é difícil ser uma pessoa com rotina, com vida correta, fazer tudo correto. Acabei de falar para vocês, ó, eu estou numa entrevista que eu estou de roupa de ginástica porque não deu tempo de trocar. Eu estou com o cabelo descabelado porque não deu tempo de Tá arrumar. tudo certo. Mas para Agora, mim tá falando um tudo pouco. ótimo. Deu tudo certo. Assim, somos humanos e à mercê de problemas como qualquer outra pessoa. Isso. Exatamente isso. Tá? Eu até brinco com as pessoas. Ah, você não quer ter problema? Eu olho para o espelho, converso comigo, está tudo certo, faço uma autoanálise, mas nada. Tem que também fazer as minhas supervisões, minhas terapias também, como qualquer outra pessoa. Isso mesmo. Rapidamente aqui, esse lançamento do seu novo curso e trabalho, para a gente finalizar. Então, a gente está com um curso novo, que é o curso da Nova Hipnose, para todo mundo que quer ser terapeuta, ou já é terapeuta, ou que é psicanalista, ou que é psicólogo, ou que é médico, ou que é professor. É um curso muito grande, ele é bacana, é um curso bacana. As inscrições, inclusive, fecharam ontem, mas para vocês que estão assistindo, vocês podem procurar no meu site ou no meu Instagram, clicar lá, né, programa Sofia Bauer, e conversar com a secretária e dizer, eu assisti a entrevista da Sofia, eu quero fazer parte dessa turma da Nova Hipnose, eu tenho certeza que você vai sair na frente, que você vai ser um profissional à frente do tempo, porque eu vou ensinar desde psicopatologia, psicofármacos, até fazer hipnose com o seu paciente para cada modelo de problema. Então vem comigo participar do Nova Hipnose e estar à frente de todo mundo, porque esse curso é inédito. Só quem estudou comigo que tem. Venham fazer. Estou esperando vocês. Ah, como é que faz para poder achar o curso? Entra no meu Instagram, Sofia Bauer, clica lá em programas, vai ter lá, e você vai cair já na página da venda dele. Vai estar fechado, mas vai ter um lugarzinho lá que você pode mandar um e-mail, você vai dizer, eu sou do programa do Roberto, estou aqui porque eu vi a Sofia falando, eu quero fazer essa hipnose. Vem comigo, você vai sair na frente. Não estava no script aqui para finalizar, mas as 4 primeiras pessoas que comentarem sobre isso e fizerem essa inscrição do curso dela, ela vai enviar um dos livros dela autografado. Não estava aqui, Com mas eu certeza. joguei para ela isso aqui, tá? Não tem problema não, é só pedir direto para minha secretária pessoal, tá, gente? Pode deixar. Vocês... Antes da despedida final, falar um pouquinho do Instituto Solvimento. O Instituto Solvimento é uma plataforma de saúde mental humana composta por mais de 40 profissionais, entre psicólogos e psicanalistas, altamente capacitados, com o objetivo principal de atuar dentro e fora das empresas, tratando das questões psíquicas e emocionais dos indivíduos, questões essas como ansiedade, angústia, medos, lutos, depressão, burnout, entre outros sintomas patológicos. Nossa meta é trazer de volta a autoestima perdida das pessoas, fazendo que eles tenham ganhos de energia psíquica, resultando no aumento de produtividade no trabalho, bem como na sua vida de relação, na família, na sociedade. Sofia Bauer, muitíssimo obrigado por sua participação. Não sabe como estou feliz em tê-la aqui hoje como a minha entrevistada. Eu que agradeço. Muito obrigada a você, Roberto. Muito obrigada a toda a sua audiência. Muito obrigada por essa oportunidade de falar um pouquinho mais sobre saúde mental e hipnose. Muito obrigado, mesmo, de coração, agradeço. Pessoal, agradeço toda essa audiência. Clique aqui no inscreva-se e até a nossa próxima entrevista. Obrigado.